precisaria aí de alguém para fazer dar uma realimentação aqui durante a aula. Quem poderia me ajudar nisso? Bora lá, professor. Oi, maravilha. Tudo bem com vocês aí? Estamos. Alô? Estou ouvindo muito longe, muito mal. Poxa, eu não estou ouvindo nada. Deixa eu ver se tem um... Alô? Alô? Não, estou ouvindo muito mal, está muito distante. Alguém poderia me fazer esse papel aí de realimentação para mim? Alô? Alô? Oi? O senhor está conseguindo ouvir melhor agora, professor? Estou ouvindo bem melhor. Então, beleza. Beleza, é só para poder saber, né, se alguém se tem gente ouvindo ou não, né? Então tá ótimo. Então, na aula passada, a gente começou a ver, né, os transistores de efeito de campo, né? Também chamados de FETs. Né? Nesse curso, a gente vai ver os transistores JFET, MOSFET tipo depressão e MOSFET tipo enriquecimento ou reforço, né? Também tem gente que chama de crescimento. Então, a gente viu aqui, vai começar a estudá-los a partir do JFET. Né? Os JFETs, eles podem ser, temos dois tipos, né? Os JFETs canal N e os JFETs canal P. Né? Vimos isso. A gente viu que ele é um componente unipolar, né? Ele não possui junção polarizada diretamente. A condução ocorre, né, entre dreno e fonte, através de uma região chamada canal. Né? A gente controla a condutividade desse canal a partir da tensão entre dreno e fonte, né? Entre gate e fonte, né? Chama de gate, né? A porta, né? Porta e fonte, né? Na prática, a gente chama mais de gate, né? A tradução usual aí é porta, né? Então, se eu controlo a tensão entre porta e fonte, né? Eu consigo controlar, né, a corrente que passa entre dreno e fonte. As vantagens são uma maior impedância de entrada, o trabalho com a junção entre gate e fonte reversamente polarizada, e no caso do MOSFET, a gente tem ainda um óxido de silício, um isolante, né, entre o metal do gate e a junção, então temos uma impedância de entrada bastante elevada. Uma maior estabilidade térmica, uma figura de ruído melhor, ou seja, menor, né? Então é mais adequado para estágios de entrada, onde você está bastante preocupado com a relação sinal-ruído. Não apresenta tensão de offset, quando usado como chave. O transistor bipolar, a gente viu que tinha uma tensão de offset lá de em torno de 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 volts, dependendo da corrente que circula pelo coletor, né? Os FETs, quando usados como chaves, eles têm uma resistência bastante baixa, significativamente baixa, né? São belas chaves, né? E como elas têm resistências baixas quando fechadas, né? As chaves, né? Eles dissipam pouca potência, né? Então, quando empregado como chave, a dissipação de potência é bastante baixa.
porque a resistência entre dreno e fonte é uma resistência baixa, você pode manipular correntes maiores, né? Estamos pensando aqui mais nos MOSFETs. As desvantagens do FET, né, com a menor ganho vezes faixa de passagem, né, ou seja, uma frequência de transição menor, aspas, né, mais suscetível a ser danificado, ou seja, quando da linha de produção, né, quando da montagem dos componentes, né, mais cuidados têm que ser tomados, né, e uma grande dispersão de parâmetros. Nós vimos aqui as curvas características do JFET, né, transistor de efeito de campo de junção. Nós pegamos aqui um JFET canal N e levantamos a curva característica ID em função de VDS para vários valores de VGS, né? Então, nós vimos que era uma curva desse tipo, né? Quando aplico zero no VGS, né, e vario o VDS, né? Vario o VDS, então a curva de ID é essa aqui, ó, né? Essa curva em vermelho aqui. Essa aqui, né? Aí, se eu vou deixando o VGS mais negativo, o canal vai se estreitando, né, e a corrente passa a ficar menor. Por exemplo, coloquei um VGS de menos 1, né, e varia o VDS, a curva já tem esse comportamento. A corrente, né, nesse platô aqui já é menor com o VGS igual a zero. E assim, se eu vou diminuindo a tensão VGS até chegar num valor que eu chamei aqui de VP, ou tensão de pinch-off, ou tensão de estrangulamento, né, a corrente é zero. Eu posso variar à vontade aqui o VDS, que a corrente é pequena, né, zero aspas, né. Nós vemos então que ele tem duas regiões de operação, essa região, três na verdade, né. Essa região que a gente chama de saturação, tomar cuidado aí que com os transistores bipolares, a região de saturação era próxima da origem, né, aqui o nome é diferente, né, aqui a região de saturação, essa região plana, né, onde as curvas são planas. E nessa região aqui, também é chamada de região triodo ou região de resistência controlada por tensão. Né, você vê que a característica V por I, né, o I por V, é de uma resistência cujo valor, né, da resistência é função da tensão VGS aplicada, né? Ela vai desde uma resistência muito grande, né? No caso aqui dessa curva em marrom, essa reta em marrom, e até uma resistência menor quando o VGS igual a zero. Temos essa região de breakdown também, né? Se o VDS fica muito grande, né? A corrente sobe, sobe com uma inclinação bastante elevada aqui, né? O campo elétrico no dispositivo dentro dele é tão grande que não consegue mais a comporta, o gate, né? A porta não consegue controlar a corrente que passa, tá? Então esses pontos aqui, aí vimos assim, a curva que delimita a região de saturação da região de resistência controlada por tensão essa curva aqui tracejada, né? E os pontos dessa curva obedecem essas duas equações, né? ID igual a DSS 1 menos VGS VP ao quadrado, e o VDSS igual a VGS menos VP, né? Então, esses pontos aqui, a abscissa aqui VDSS igual a VGS menos VP, quer dizer, os pontos dessa curva são VDSS, né? Ou seja, tensão VDS de saturação, né? Então é VGS menos VP. E aqui na ordenada, né? O ID de saturação é função de VGS, né? Uma função quadrática de VGS. Ok? Então, por exemplo, né, dois pontos notáveis aqui dessa curva, né? Quando o VGS igual a zero, né? IDS igual a DSS e VDS igual a menos VP. Então, menos VP, no caso aqui, né, nesse exemplo, é 4 volts, né? Então, esse ponto aqui,
Então, por exemplo, quando o VGS é igual a menos 2, né? No caso de VP de menos 4, né? Então vai ser 1/4 do IDSS, né? 1 menos a metade aqui, ao quadrado, vai dar 1/4, ou seja, quando o VGS é igual a menos 2, que é a metade da tensão de Pinch-Off, meu VDS aqui é 2. Então, essa curva é a curva que define, então, se ele está na região de saturação ou não. Nessa região de saturação, a gente emprega o dispositivo como um amplificador, né? E nessa região aqui, a gente usa como uma resistência controlada por tensão. Para um JFET, então, operando na região de saturação, ou seja, nessa região, né, aqui, né, que está indicada pelo mouse, né, a gente vale, então, a equação do Shockley, né, que é o ID é igual a IDSS, 1 menos VGS sobre VP ao quadrado. Então, nessa região de saturação, a relação entre ID e VGS é uma relação quadrática, né? E se a gente toma um ponto de operação, a gente pode linearizar essa curva, né? Em torno do ponto de operação. E aí a gente tem um parâmetro que é a transcondutância do FET, né? Do JFET, no ponto quiescente, nesse ponto Q, nesse ponto de operação, que é dada pelas variações de ID em função das variações de VGS. Se eu pego aqui essa equação, derivo, né? Vou achar uma reta, né? A curva de GM é uma reta, né? Então eu aplico, né, o meu VGS de polarização, nesse caso aqui é menos 1 volt, aplico aqui e estimo, né, o valor da transcondutância, que é um parâmetro cuja dimensão é Siemens ou miliampere por volt, né? Então, se eu vario o VGS em torno desse ponto de operação, o ID varia, né, de uma forma mais ou menos linear, né? Desde que esse sinal de entrada não seja muito grande, né? Se ele for grande, aí eu vou ter uma distorção, né? Aí não é uma relação linear. Mas se eu pegar pequeno sinal, né, em torno do ponto de operação, eu tenho aqui uma relação aproximadamente linear entre as variações de D e as variações do VGS. Então, como eu disse aqui, o JFET na região de saturação é usado como amplificador, né? E na região de resistência controlada por tensão é usado como chave. Chave ou resistência mesmo. Tem situações em que a gente usa como uma resistência, né, controlada aí pela tensão aplicada. Na região de resistência controlada por tensão, ou seja, próximo da origem ali, em que essas curvas aqui, né, são bastante retas, né? Nós temos, então, que a resistência entre dreno e fonte é uma resistência, uma constante, né? Dividido por 1 menos VGS sobre VP ao quadrado. Ou seja, para VGS igual a VP, nós temos uma resistência bastante grande e temos uma resistência pequena próxima, quando o VGS é igual a 0. Isso tudo para o canal, para o JFET canal N. Né? Canal N, então, você vê aqui nós temos os VPs negativos, né? No canal P, canal P, né? O símbolo é esse, né? A corrente, ela entra pelo dreno, ela entra pela fonte e sai pelo dreno. Isso é uma mudança, tá? E manuais, eles colocam ID no sentido aqui convencional, mas eles indicam valores de ID negativo, né? No meu caso aqui, para ficar mais didático, eu coloquei o ID nesse sentido, tá bom? Pode dizer, ó, que no caso do canal P, né, a corrente sai do dreno, né? E entra pela fonte, tá bom? Aqui eu mantive o VDS também, né? Você vê que os VDS agora vão ser negativos. E aí as curvas são essas daqui, né? A mesma coisa, temos uma curva de estrangulamento, né? Essa curva de estrangulamento é o VDS é VGS menos VP, né? E o ID igual a DSS 1 menos VGS sobre VP ao quadrado, é a mesma coisa do anterior. O que muda é aqui que os VP são positivos. Tá? E para estar na região de saturação, o VDS tem que ser menor que VGS menos VP.
Ou seja, isso aqui é um número negativo, né? Então, vamos dar um exemplo aqui, o VP é 4 volts, o VGS é, vamos pegar um caso aqui, VGS igual a 2 volts, né? VGS igual a 2 volts. Então, nós temos que o VDS tem que ser menor do que menos 2 volts, né? Perceba que o eixo aqui, ó, tá com, os VDS está com valores negativos, né? Então, quanto mais para a direita, mais negativo fica. Então, por exemplo, aqui, para VGS 2 volts, né? Esse ponto aqui dá menos 2 volts, né? E para estar na região de saturação, né, o VDS tem que ser menor do que os menos 2 volts. Entendeu, não? Beleza? Maravilha. Na região de resistência controlada por tensão, né? A gente tem VGS positivos. Quando VGS igual a VP, a resistência ficou muito alta. Dei umas dicas aqui, vou pular. E a gente viu, finalmente, o modelo AC para o JFET, né? Esse modelo AC, então, é um modelo para análise aí de amplificadores com pequenos sinais, né? Então, a gente está supondo o JFET operando na região de saturação. A gente está usando o modelo linearizado em torno do ponto de operação em pequenas e médias frequências. Pequenas e médias frequências, porque nós estamos desprezando o efeito das capacitâncias, né? Das diversas capacitâncias, entre gate e fonte, entre gate e dreno, que são capacitâncias internas do componente. Essa era uma dúvida que eu tinha, que o senhor falou lá no começo de frequências. Era só sobre isso, onde é que as frequências iriam afetar? Nas capacitâncias. Capacitância, aqui, ó, esse quadrado tracejado aqui é o componente, tá? Lá Certo. dentro nós temos capacitâncias internas dele, né? E o efeito dela eu estou desprezando. Quer dizer, eu estou considerando que o modelo é isso aqui mesmo. É um modelo de componentes aí resistivos só, tá? Não temos componentes aí, não temos reatâncias, né? Não estamos considerando as reatâncias internas, né? Só estou considerando as resistências. Um modelo simplificado, tá? É que a gente vai estudar depois, né? Em outro curso, a gente vai ver o efeito dessas capacitâncias internas na resposta em frequência do amplificador, tá? Nas altas frequências, né? Esses capacitores são capacitores bem pequenininhos, aqui de picofarad, né? Então, eles são só expressivos, as reatâncias deles são significativas somente nas frequências muito elevadas, tá? Muito elevadas assim, né? Muitos entre aspas, né? Nas frequências altas, aí, que essas reatâncias começam a ter um efeito aí no desempenho do circuito. Tá bom? Entendi. Beleza? A reatância do capacitor, não, eita. As reatâncias do... Deixa eu colocar mais para cá. A reatância de um capacitor, o que é? Não é 1 sobre ômega C? Então, se as capacitâncias são pequenininhas, né? As capacitâncias são bem pequenas, essas reatâncias são bem altas, não? Então, ela, comparada com os outros componentes aqui, elas são desprezíveis, o efeito dela é desprezível. Conforme você vai aumentando a frequência, mesmo que a capacitância seja baixa, né? Essas reatâncias começam a ficar significativas no comportamento do circuito, não é mesmo? Sim. Entendeu ou não? Então, Entendi. elas só pegam, né? Elas só têm efeito nas frequências elevadas. Elevadas aspas, o que se define de elevada como elevada não, depende do tipo, né? Do componente, do part number do componente, do fabricante, do número da peça em si, né? Tá bom? Beleza. Essa frequência elevada pode ser dezenas de megahertz ou como pode ser gigahertz, né? Então, depende do componente. Olha só. Então, nós vimos então que o ID, né, esse ID aqui é o que é? É o GM-VGS, aquele GM nós tínhamos calculado anteriormente, né? E depende também de uma resistência RD. Né? Então, o ID aqui é GM-VGS,
mais VDS dividido por RD. Onde esse RD é o inverso da inclinação dessa curva aqui, ó. Não é mesmo? As minhas variações de VDS geram pequenas variações de D, né? Normalmente esse RD é suficientemente grande, de tal forma que essas correntes que passam aqui nele, pode ser desprezada frente à VGS, a GM-VGS, tá? Então, muitas vezes, ele nem é considerado, né? A gente pode até, dependendo da situação, tirar ele fora, tá? Tranquilo? E você vai falar, e o modelo DC? O modelo DC é aquele aqui mesmo, né? ID igual a IDSS, né? 1 menos VGS sobre VP ao quadrado, que é a equação do Shockley, né? Essa equação aqui, né? É meu modelo DC. Então, para DC eu tenho o quê? Entre gate e fonte, eu tenho um aberto e aqui eu tenho uma fonte corrente. Apareceu um negócio aqui. Eu me esqueço que não funciona muito bem. Entra um, sai outro, bem na hora aqui que eu estou escrevendo. Eita. Aqui, ó. Então, para descer, o que eu tenho? Eu tenho VGS aqui, não é? Certo. E aqui tem a corrente ID, né? Que é igual a IDSS. 1 menos VGS. Aí, no caso, o VGS é um DC, né? Sobre VP elevado ao quadrado. Né? Esse é o DC, né? Modelo DC. Bom, no caso aqui, infelizmente eu coloquei no canal P, o ID sai, né? Então eu preciso limpar isso aqui. Eu peguei na transparência errada, mas para não ficar errado, eu mexo aqui, ó. Essa flecha. Nesse caso aqui, a flechinha é para que lado que é? A flechinha sai, né? Certo? Aqui é um canal P, ó. A corrente sai aqui, ó. Sim. Esse seria o modelinho DC, né? Como? Esse esquema que o senhor desenhou é o modelinho DC. DC. É que eu não escrevi em nenhum lugar, né? Mas você usa um modelo. A gente vai fazer exemplo, daí a gente vai ver. Mas para DC é isso aqui mesmo, né? Não tem outra coisa. Beleza. Tem gente que está entrando e saindo aqui. Fica bem na frente aqui. Vocês conseguem ler o texto que está aqui, não? Dá para ler, professor. Tá. Maravilha. Beleza, então. Então, nós estamos aqui para continuar, né? Como sei que muitos não vieram, vamos agora. Vamos ver agora a polarização, né? Como é que eu polarizo, né? O JFET no caso, né? Bom, região da operação, né? É isso que eu tenho que definir primeiro. Onde que eu vou operar com o JFET? No caso, estou usando ele como amplificador, tá? Eu tenho que estar, né, operando à direita da curva de estrangulamento, né? Então, eu tenho que estar à direita da curva, né, de estrangulamento. Sim ou não? Sim. Eu tenho que trabalhar com VGS, né? No caso aqui, esse aqui eu estou fazendo um canal N, né? Um canal N. Então, eu tenho que estar com VGS entre um 0 e um menos alguma coisa, né? VP aqui é negativo. Então, a corrente máxima aqui é o próprio IDSS. Né? Então, tem que estar aqui, né? Menor que IDSS. Deixa eu apagar aqui para não confundir. Aí, a corrente tem que ser maior que 0, né? Então, eita.
aconteceu? Menor que 0. Tem que ser menor que uma determinado VDS, né? Máximo. Senão ele entra na região de breakdown. Aqui tem uma coisa, ó. O dispositivo ele pode dissipar uma determinada potência. Se a potência for maior do que uma potência máxima, o material lá vai ficar muito quente e fundir, né? Vai queimar o dispositivo. Então, se eu tenho aqui VDS, ID e a corrente de gate igual a 0, quanto que é a potência que o FET dissipa? VDS vezes ID, né? Então, esse valor de VDS vezes ID porque é VDS ID mais VGS vezes IG. Quanto que é o IG? É 0, né? Então, só sobra o VGS-ID, né? VDS-ID. Então, temos aqui, né, que a potência não pode superar, né, essa potência máxima, né? Então, ele tem que estar dentro dessa região aqui, delimitada em vermelho, não é isso? Então, o ponto quiescente, tem que estar aí dentro, tá? Alguma dúvida? Tem gente que simplifica, tá? Traça uma reta aqui, ó, no VP, e fala, ó, eu não vou ficar me preocupando aqui, ficar calculando, né? Essa curva de estrangulamento é aquela curva, né? VDS igual VGS menos VP, né? Não ficar calculando se essa expressão aqui, para ver se está dentro da curva, então o cara já simplifica, ó, VDS tem que ser maior que módulo de VP, tá? Aí você perde a oportunidade de trabalhar nessa região aqui. É tudo uma questão de gosto aí, né? Beleza? Beleza. Então, o primeiro circuito que a gente pode empregar aí para... Então, você vê que eu tenho que colocar um VGS, esse VP aqui, no caso de um canal N, né? Esse aqui é um canal N. Esse VGS aqui esse VP aqui é negativo, né? É negativo. Então, eu preciso colocar uma tensão negativa. Então, a gente faz isso com o circuito de polarização fixa, né? A gente coloca aí, então, uma tensão VGS negativa e é dado aqui por VGG, né? A corrente que passa, a impedância de entrada aqui é muito grande, da ordem de dezenas de megohms, né? Ou de centenas de megohms, né? Então, quanto que é a corrente que passa pelo RG? A corrente DC, né? Muito baixa. Se é muito baixa, VGS igual a menos VGG, não é mesmo? Aproximadamente, sim. É menos VGG, bem aproximadamente mesmo. É bem igual mesmo. Então, por que eu não colocaria aqui o fio direto aqui do menos para o gate? Uma boa pergunta. Porque, veja, aqui o amplificador, a entrada do sinal, a entrada, né? Nesse exemplozinho aqui, a entrada no VI, a entrada C, a entrada de sinal. Tá. Entrada de sinal, não é aqui? Não é do VI? Sim. Se eu botasse um curto aqui, qual a impedância de entrada desse circuito aqui? Para AC? Para AC? Seria 0. Então, todo o sinal de entrada, você ia matar todo o sinal de entrada, né? Esse é jogar fora o sinal de entrada. Então, por isso que põe uma resistência. Quanto maior, melhor, né? Por que quanto maior, melhor? Porque se essa fonte de sinal aqui atrás tiver uma impedância de saída, quer dizer, ela sempre tem uma impedância de saída, né? Daqui para trás tem uma impedância de saída, não tem? Se eu ponho uma impedância alta aqui, perco menos tensão na resistência de saída da fonte de sinal, né? Então, eu ponho um valor grande. Mega é um valor bem legal. Então, eu ponho um mega aqui. Para descer não muda nada. E para AC
ele me permite, então, eu ter uma impedância de entrada elevada. Tá? Chique. Beleza? Aliás, quanto que é a impedância de entrada desse amplificadorzinho aqui? Impedância de entrada é um parâmetro AC, né? Bom, esse capacitor tem nas frequências de operação tem uma reatância baixa, a impedância de entrada vai ser o RG, né? Certo. Eu vou botar um curto aqui no VGG, não é mesmo? Professor, eu acho que eu me perdi. Você poderia só explicar de novo o porquê da gente usar a resistência? Porque para descer, né, eu poderia ter colocado um curto aqui. Não poderia? Sim. Porque para descer não pega nada, absolutamente nada, certo? Essa resistência RG é muito menor do que a resistência aqui entre gate e fonte do FET. Certo. Tá? Só que quando eu entrar com o meu sinal aqui, ó, né, para as frequências de operação desse sinal, esse capacitor é um curto, ele vai enxergar um curto aqui por terra. Na verdade, o que ele enxerga? Ele vai enxergar um potencial constante. É melhor desenhar, né? Ó, se eu botar um curto, eu vou ter isso, certo? É isso? Sim. Então, aí ele vai matar todo o sinal, porque esse potencial aqui é constante. Eu entro aqui com um sinal, vamos dizer, tem um nível DC e um sinal assim. Quando eu olhar nesse ponto, não vai ter nada, vai ser um valor constante, não é? Sim. Então, todo o seu sinalzinho aqui foi para o lixo, não é mesmo? Certo. Entendeu ou não? Entendi. Agora, eu tenho que pôr, então, nessa situação, eu tenho que botar o quê? Uma resistência, né? E essa resistência, quanto maior, melhor, né? Porque, como eu disse aqui, se o sinal se a fonte do sinal, se onde o sinal for originado, tiver uma resistência de saída muito alta, uma resistência de saída, sempre tem uma resistência de saída, né? Se a resistência aqui RG for grande, eu vou perder menos sinal na resistência série aqui. Do sinal. Por exemplo, vamos supor aqui, ó, o sinal que veio lá de um microfone, impedância alta, ele tem uma impedância alta, entendeu? Vai morrer, vai matar o sinal, entendeu? Sim. Beleza? Beleza. Paga isso aqui? Não fica muito poluído. Bom, então o VGS aqui, para análise DC, né? Para análise DC, o VGS de polarização é o menos VGG, né? Porque para DC isso aqui é um aberto, capacitor de acoplamento ou de bloqueio DC, é o nome que se dá para isso, né? Acoplamento, bloqueio DC, ele é um aberto, então uma tensão VGS igual a menos VGG. Tá? E o ID quiescente, né? Vai respeitar aqui a equação do Shockley, né? Desde que, né? Desde que se o VDS, né? Estou supondo aqui que o VDS é maior que VGS menos VP, ou seja, eu estou à direita aqui da curva de estrangulamento, tá bom? Beleza. Essa é uma hipótese que você faz, né? Tem que sempre verificar, né? Porque eventualmente pode ter algum erro. Então, perceba que o ponto de operação está sobre uma reta. Se você pegar o plano VDS e D, né? Esse ponto VDSQ e D quiescente está em cima dessa reta. VDS igual a VDD menos RD e D, não é mesmo? É fácil de ver ela aqui, ó. VDS, né? Igual a VDD menos RD e D, não é isso? Certo. Beleza? Então, exemplo, né? Geralmente aprendo por exemplo, então vamos fazer um aqui, ó. Polarizar JFET com ID quiescente de meio miliampere e uma tensão VDS de polarização de 8 volts. Né? Então, tem aqui um circuitinho, né? Circuitinho mais simples, né? E os parâmetros do componente, né? São o IDSS e o VP, tá?
são os valores dos parâmetros aí para esse componente, né? Muito bem, a solução analítica seria qual? Né? ID quiescente igual a IDSS 1 menos VGS quiescente sobre VP ao quadrado, né? Então, substituindo o valor de meio miliampere, então meio miliampere igual a 2 miliamperes, 1 menos VGG, né? Sobre menos 4. O que é o VGS quiescente aqui? O VGS quiescente vai ser o menos VGG, não é? Certo ou não? Certo. Esse VGS, corrente que passa aqui é zero, aqui é um aberto, né? Aqui é um aberto. Corrente aqui é pequena, cai pouco aqui em cima. Então, VGS quiescente igual a menos VGG. Então, vai ser meio milha igual a 2, né? 1 menos VGS, desculpa, 1 menos VGG sobre menos 4 quadrado dá VGG de 2 volts. Eu fiz de maneira proposital, né? Que para a corrente ser 1/4, né? Do IDSS, significa que o VGS tem que ser a metade do VP, né? Muito bem, então dá VGG de 2 volts. Bom, oi? Pode falar. Não, é que eu estava com o microfone aberto e acabei tossindo aqui. Não, legal. Ó, vamos lá, VDS quiescente. Eu quero ter um VDS quiescente de 8 volts. O que é VDS quiescente? É VDD menos RD/ID, né? É VDD menos RD, a queda aqui no resistor RD, menos RD/ID. Então, 8, né, igual a VDD, que é 12, menos RD, vezes o ID desejado, de meio mili, né? Que dá, então, um RD de 8K. E você vê que o VDS quiescente, que eu coloquei, de 8 volts, é maior que o VGS quiescente menos VP, né? Sim. Que é de 2 volts. Então, tá ótimo, né? Isso aqui está ok, está na região de saturação. Então, achei aqui um RD de 8K. Tá? Tranquilo? Então, a análise DC a gente faz usando aqui a equação aqui do Shockley. Podemos fazer também uma solução gráfica, né? Se eu plotar a curva ID em função de VGS para esse componente, é um pedaço de parábola que passa aqui em menos 4, né? Que é o VP, né? E que passa ali nesse ponto aqui, que é VGS igual a 0 e D igual a IDSS, né? Beleza, então, ó, você vê que, como era de se esperar, né? Que se eu tenho meio miliampere, se eu tenho meio miliampere, eu venho aqui, né? Ficou muito ruim isso aqui. Então, eu venho aqui e obtenho o valor do VGG, né? E as curvas da... Oi? Mas essa solução gráfica aí, por exemplo, o senhor já teria esse gráfico, então, só usaria o gráfico para consultar. Esse é o gráfico do componente, né? Eu tenho lá o valor, lá o gráfico do componente, eu vou lá e puxo aqui o ID de meio, né? E descubro Sim. o VGS. Se eu não tivesse esse gráfico, eu tinha que apelar para a analítica mesmo, né? Não, isso é a maneira antiga, engenheiro velho. Engenheiro velho, na época de fazer cálculos, para saber mais ou menos quanto dava, é só traçar essa parábola, que ela passa por esse ponto, passa por ele, na metade passa por 1/4, né? Você traça a parábola, aí puxa aqui e vê mais ou menos quanto dá, né? É só usar a boa e velha régua, né? Isso é uma maneira Entendi, antiga. mas a minha dúvida era só... É uma maneira de fazer vestibular antigo com questão de múltipla escolha, né? Oi, pode falar. A dúvida era só como traçar essa parábola, porque ela vem da equação do Shockley, né?
Essa aqui é a equação do Shockley representada graficamente, né? Mas não necessariamente, pode ser o datasheet do componente, né? Eu coloco essa solução gráfica aqui, porque ela vai ser importante para a gente ver depois como é que a gente polariza o FET de uma maneira um pouco mais, aspas, sofisticada, tá? Então é bom. Normalmente a gente tem que conhecer as coisas graficamente, assim, para entender mais ou menos como é que tá, como é que as coisas funcionam, né? Sim. Deu para entender, agora entendi aqui direitinho. Então, agora, se eu tenho as curvas ID por VDS, que pode ser as curvas do fabricante, né? Eu tenho a reta de carga DC aqui, né? Que é a reta de carga DC. Então, ela passa por 12, né? E vai passar, porque o meu ponto de operação de projeto, né, é esse ponto aqui, não é? Então tem esse ponto, o VDS, o VDD igual a 12 volts, então tem esse ponto aqui, não é mesmo? Então eu posso traçar a reta de carga. E qual a inclinação da reta de carga aqui? É o RD menos 1, não é? Menos RD menos 1, não é? Sim. Que a reta de carga, o que é? A reta de carga, olhando aqui, ó, VDS é igual a VDD. Eu gostei dessa, ficou bom agora. Menos RD e D. Não é? Então, qual que é a inclinação dessa reta? É menos RD a menos 1, né? Certo. Então se eu tenho aqui, para calcular a inclinação o que é? 12 menos 8, dividido por meio menos 0, né? Então dá 8K. Perfeito. Só que olha aqui, ó, tem um probleminha, esse circuitinho aqui tem um probleminha. Vou pegar até o exemplo aqui, ó. Bom, o exemplo não está com os números. Ó, vamos olhar aqui. Tem um probleminha aqui, né? Que eu estou com o VGS constante, né? Dado pela fonte. VGG, né? Menos VGG aqui. Tem um problema, eu tenho duas fontes, né? O problema é que tem uma fonte, né? Então, estou tentando gastar duas fontes nesse circuitinho aqui. E tem um segundo problema também, que como o VGS é negativo, olha essa curva aqui, né? O VGS é constante, né? Os parâmetros do JFET variam com a temperatura, ou de componente para componente, né? Então, o IDSS e o VP, que são os parâmetros do JFET, variam com a temperatura, por exemplo, né? E esse cara aqui é constante. Então, o ID, que é o ID de polarização, varia com a temperatura, né? Certo. Muito com a temperatura. Então, tem esses dois probleminhas. Eu tenho que ter uma fonte adicional aqui e tem um ID que varia bastante aí com a temperatura. Então, por isso, o que se faz é ter um circuito, né, um amplificadorzinho com autopolarização. Quer dizer, eu vou colocar agora, né, para análise DC, não ficou boa a minha transparência aqui, ó. Para análise DC, eu tirei o capacitor de acoplamento, tirei esse capacitor de desacoplamento e tirei esse outro de acoplamento aqui, tá? Fiquei com esse circuitinho aqui, aí se eu fizer as equações, eu vou ter esse aqui, né? Que VGS o que é? Vai ser 0, né? Menos VS. O que é o VS? VS é igual a RSD, né? O VS não é RSD? VS. Esse aqui, ó. Esse VS aqui, o que é? RSD, não é? E o VG aqui, ó, igual a 0, não é? Certo. Aqui eu vou botar o Q, porque no ponto de operação, para ficar mais compreensível.
Então, o VGS quiescente vale quanto? Menos RSD. Menos RSD. Quiescente, né? Então, aqui, ó, apareceu menos, né? Não é isso que eu queria? Eu queria trabalhar com sinal, né? O meu GGS, o próprio circuito, né, em si gerou, né, a existência desse, a colocação desse RS aqui fez com que gerasse a minha tensão negativa entre gate e fonte, né? Sim. Por isso que é chamado circuito de alto, né, polarização. Então, VGS quiescente dá menos RS e D quiescente, né? Deixa eu fazer direito. D quiescente. E VDS quiescente vai ser o quê? VDD menos RD mais RS vezes D quiescente, né? E D quiescente é igual a DSS 1 menos VGS VP quadrado, que é a equação do choque, a equação lá do dispositivo, né? Então, isso aqui já me resolve o problema, tá? E tem uma vantagem também, né? Se você vê, por exemplo, aumentou a temperatura, o ID quiescente aumentou. Se o ID quiescente aumentou, o VS quiescente aumenta, não é? Sim. Como o VG está fixo em zero, essa tensão fica mais negativa, né? VGS. Sim. Se a VGS fica mais negativa, né? Olha, joga para a região de mais saturação. negativa, a corrente cai, entendeu? Então tem uma realimentação no sentido de manter a corrente constante, né? Então, olha, vamos ver aqui o ponto de operação aqui desse circuitinho. Perceba que agora, né, eu tenho uma resistência aqui na fonte, né? Tirei a fonte VGG e coloquei essa resistência aqui no source aqui do FET, tá? E eu desacoplo, geralmente ela, vou desacoplar, a gente vai ver que vai desacoplar ela, desacoplar essa resistência, para que eu ganho não fique pequeno, tá? Quanto maior essa resistência, se eu não tenho o capacitor aqui, o ganho disso aqui ficaria pequeno, menor que 1 às vezes até. Então, eu preciso desacoplar para ter um amplificador. Isso você vai ver depois. Olha só, circuito para DC. Então, o modelo DC para... Então, o modelo DC é esse, não é? E o IDSS, o VP são esses valores. Então, é só usar a equação. VGS quiescente é igual a menos 1 RSD. Esse ponto G é 0. Né? E o VS aqui é 1K5 vezes D. Então, vou ter menos 1K5 vezes D, o VGS quiescente. A equação do Shockley, né? Substitui os valores. Aí tem um sisteminha de uma equação linear e uma equação de segundo grau. Eu faço continha e acho aqui o ID quiescente e o VGS quiescente, tá? Como a equação é do segundo grau, né, vai ter duas respostas, uma vai ser furada, né, vai estar fora da faixa, né, do VGS, né, fora, qual faixa do VGS? O VGS tem que ficar entre 0, né, VGS aqui, olha aqui, ó, 0 e menos 4, tá? A outra equação, ó, é só ver a curva aqui, ó. Isso aqui é uma parábola, o outro ponto... vai estar lá embaixo. Ia estar aqui, né? Parará, né? Ia estar por aqui, certo? Isso aqui você joga fora, né? Bom, aqui já temos então o VDS quiescente, né? Eu vou ter que calcular o VDS. VDS o que é? 24 menos a soma dessa resistência. 7,7 vezes o ID. Então dá 11,7, que é maior que VGS menos VP, né? Então tá tudo bem, né? Então a hipótese de eu usar a equação do Shockley é uma hipótese boa, né? Eu estou na região plana da curva, ID por VDS. Então eu faço as continhas aqui e acho o ponto quiescente, né? O ponto quiescente é 11,7 volts, 1,6 miliamperes, tá? Miliampere. Chique? Beleza. Então tá.
Então, aqui, graficamente, né, eu tenho a minha parábola, né, trechinho de parábola, né, que é, na verdade, a equação do Shockley. Tem essa reta aqui, que é a curva VGS igual a menos RSD, né? Aí o ponto de intersecção aqui vai dar o meu VGS e aqui vai dar a corrente D, né? Que, obviamente, eu já sabia o resultado, já deu mais ou menos certo, né? Mas geralmente dá certo mesmo, geralmente fica bem próximo. Bom, alguém tem dúvida aí? Acho que não, professor. É como eu disse, né? Quando você resolver, eu vou até fazer direitinho aqui, porque 100% da torcida do Corinthians, às vezes, erra isso na prova. Então, quando resolver aquela equação de segundo grau, né? Você vai lá... Nossa, muita gente erra isso, sabe? Onde é que está aqui? Isso aqui, né? Não, esse. Aqui, como é com a canetinha aqui, eu não consigo fazer muito bem, mas eu vou fazer mais ou menos, tá? Tem o resto da parábola aqui, né? O outro ponto que você acha na solução é esse ponto aqui, não é? Esse ponto, então, você despreza, tá bom? Sim. Então, aqui, ó. Suponha agora que eu queira polarizar o FET, né? O JFET, para que eu tenha uma corrente numa temperatura T1 IA, né? Numa temperatura T2 eu quero ter IB. Então, eu quero ter em T1 essa corrente e no T2 essa corrente aqui, tá? Então, por exemplo, né, eu quero que a corrente em 25 graus Celsius seja 2 miliamperes e que em 80 graus Celsius seja 3 miliamperes, entendeu? Então, aqui, ó, se eu desenhar a minha curvinha, ID por VGS, na temperatura T1, eu tenho esse IDSS aqui e tenho esse VP. Quando a temperatura aumenta, o IDSS aumenta, a gente vai ver um manualzinho depois, e o VP aqui aumenta em módulo, né? Tá bom? Fica mais negativo aqui. Okay. O módulo do VP aumenta. Tá? Então, ele vem para cá. Então, a curva do dispositivo na temperatura T1 é essa aqui, que eu vou marcar aqui em verde, na temperatura T1. E na outra temperatura, ela se desloca para cá. Tá? Então, a curva menos RSD, quer dizer, é uma reta, não é? A curva VGS menos RS é uma reta. Então, eu falei, olha, na temperatura T2, tem que estar TIB aqui, ó. Na temperatura T1, tem que ter IA aqui, ó. Tá? Tem que ficar nessa faixa, né? Então, aqui, facilmente, quer dizer, a gente vê que tem um monte aqui de RS que satisfaz isso, não é mesmo? Sim. Eu consigo passar essa reta no meio desses pontos verdes aqui, ó. Então, existe um valor de RS que permite que as especificações que eu fiz sejam satisfeitas, né? Beleza? Eu consigo achar um RS aqui. Tá? Certo. Agora, vamos supor que eu seja muito severo aí na especificação. Eu falo, ó, para 25 graus Celsius tem que ser essa corrente aqui, para 80 tem que ser essa outra aqui. Né? Aí, olha, eu não consigo achar uma reta que passe pela origem, né? E que passa no meio aqui, não é mesmo? Passar no meio corretamente, né? Esse pontinho teria que estar mais para baixo para passar no meio aqui, não é verdade? Sim. Sim ou não? Não acho uma reta. Agora, se eu tivesse uma reta que não saísse mais da origem e saísse de um ponto aqui, ó, eu conseguiria passar no meio, não conseguiria? Sim. Então, eu tenho que dar um deslocamento DC
para o VGS, né? Um offset. Isso, um deslocamento, né? Offset de algum valor aqui, VGG, tá? Beleza? Positivo. Né? Aí, então, olha só, daí a gente vê aqui a polarização, né, que a gente faz o quê? Olha, vamos botar um nível DC, olha que maravilha, ó, velho divisor de tensão, né? Eu tenho uma tensão positiva aqui, o próprio VDD, com os dois resistores eu consigo agora ter um ponto DC aqui, né, positivo, né? Certo. Então, essa tensão VGG aqui, que vai ser o quê? R2 sobre R1 mais R2 e VDD. Esse é meu VGG. Então, usando os dois resistores, né, eu consigo colocar um nível DC. Tá? Daí a equação do circuito, qual que é a equação do circuito? Vai ser o VGS quiescente, né? Vai ser VGG menos o RS vezes o ID, que é o potencial aqui na fonte, né? No source aqui do componente, tá? Beleza? Beleza. Aí agora, então, a diferença é que agora eu tenho um carinha aqui, né? Positivo aqui, né? Então, deslocamento VGG. E essa resistência eu vou estimar o suficiente para que eu consiga fazer a reta passar por lá, né? Exatamente, é isso aí. Então tá, ó, vamos pegar um exemplozinho aqui. Pegar um circuitinho assim, né? Eu quero, aqui no caso, eu quero que a ID em 25 graus seja 1,5 mA e eu desejo que em 60 graus seja 2 mA. E são dados, tem esses dados aqui do componente, né? A tabelinha, né? Dos valores de DSS e de VP em 25 graus e em 60 graus, tá? Então, para 25 graus, IDSS é 10, VP é menos 3, para 60 graus é 15 menos 5, tá? Tranquilo? Entenderam o problema? Acredito que sim. Eu quero projetar, esse aqui é um exemplo de projeto, né? Eu quero projetar um circuito, né? Quero projetar um circuito. E eu quero projetar eu quero que o ID em 25 graus seja 1,5 e em 60 seja 2 miliamperes, tá? Bom, então, olha, a equação do choque, né? Supondo aí que está tudo certo, aí ele está na região de saturação, né? Então eu tenho ID de 25 é igual a 1,5 milli, né? Que é igual a IDSS de 25. Quanto que é IDSS de 25? 10. 1 menos VGS de 25 sobre VP de 25 graus. Menos 3. ID de 60 graus, né? Eu quero que seja 2 miliamperes, é igual a IDSS de 60 graus Celsius, menos VGS de 60 graus sobre VP de 60 graus Celsius, que dá menos 5, tá? Entendeu ou não? Sim. Esse é calculado pelo VGG. Aí eu acho aqui os VGS, né? Tomar cuidado para escolher o VGS correto aí, né? O VGS de 25 graus menos 1,84 e o VGS de 60 graus menos 3,17. Tranquilo?
Certo. Que é igual a VGG menos RSD, ó. Né? Aqui, ó. Tá vendo o cursor? Então, aqui, ó, VGG menos RSD. Então, estão fazendo o delta aí, né? Então, vejo que o RS, né, vai dar, dividindo um pelo outro, 2K66. E o VGG, né, pegando depois qualquer uma das expressões, vai dar 2,15. Tá? Tranquilo? Agora, o que é o VGG? VGG é o R2, né? Sobre R1 mais R2, né? Está aqui, ó. R2 sobre R1 mais R2, de 10 volts. É isso aqui. Agora, aí obteriam valores, um monte de valores de R1 e R2 para escolher, né? Eu vou colocar mais. Exatamente o que eu ia perguntar. Eu vou colocar mais uma restrição, né? Colocar mais uma restrição aqui, a gente vai ver, né, mais detalhe para frente, mas eu falar, ó, eu quero que a impedância de entrada seja 1 mega. Que a impedância de entrada seja 1 mega. Então, qual a impedância de entrada desse circuito? Impedância de entrada, parâmetro AC, né? Parâmetro AC. Qual é a impedância de entrada disso aqui? De entrada desse circuito? R1 paralelo com R2, porque a impedância aqui, a corrente que passa pelo gate é 0. Então vai ser o quê? R1 paralelo com R2, não é? Impedância? Não é R1 tá, eu estou olhando o circuito do ponto de vista ali do FET. Eu estou olhando o circuito aqui, ó. A impedância de entrada é aqui, ó. Eu tenho impedância, impedância que a fonte aqui de sinal está enxergando, né? Tá. Está enxergando esse paralelo com esse. Por que é paralelo? Porque na análise AC, eu pego essa fonte aqui e coloco 0 aqui, não é? Ah, beleza. Show. E a impedância de entrada aqui do próprio dispositivo é muito grande. Então, a impedância aqui vai ser o paralelo de R1 com R2. Capito? Certo. Então vai ser o paralelo. Eu só coloquei isso para poder chegar numa solução aqui, né? Então, usei em 1 mega, né? Daí, fazendo as continhas, né? Eu acho o valor de R1 e o valor de R2, tá? Coloquei essa condição adicional aqui só para poder resolver, achar 2 valores aqui, tá bom? Ok. Tranquilo? Então, basicamente, o que a gente tinha aqui, né? A gente tinha, né? Eu dei aqui, ó, não tem nenhum espacinho aqui para escrever, rapaz. Vamos lá, tentar achar um aqui. Eu tinha aqui, ó, aqui o ID. Consegue enxergar, não? Sim. As canetinhas não... Você tem que melhorar muito isso ainda. Então, aqui, eu dei um ID, né, de uma determinada temperatura, né? Eu tinha 2 curvas, né? Uma para uma temperatura, outra para outra. Deixa eu pegar aqui. Eu tinha a curva em 25 graus. Aí tinha a curva em 60, né? Tá aqui. É isso. Aí eu especifiquei que tinha que ter nessa temperatura mais alta tinha que ser algo aqui, na outra tem que ser aqui, né, um IA e um IB, no caso 1,5 mili e 2 mili, não é isso? Eu obtive, como eu sei que está em cima da reta aqui, eu obtive esse VGS e esse VGS, né? Certo. Aí, ó,
eu quero passar uma reta aqui, ó, que passa aqui, né? Aí eu acho esse VGG aqui, ó. É isso? Foi isso que eu fiz, na verdade, né? Calculei esse ponto, calculei esse, passei uma reta e achei a inclinação dessa curva. Qual a inclinação dessa curva aqui? Menos RS a menos 1, né? Você vê que o que é? É o delta VGS dividido pelo delta ID, né? Sim. Que é o que nós vimos aqui, né? Isso só para entender o que aconteceu aí, né? Tá bom? Show. E esse ponto aqui final aqui é o VGG, né? Tá bom? Beleza. Deixa eu ver aqui a oração. Mais um pouquinho a gente... Alguém tem dúvida aí? Professor, Oi. por favor, a gente não tinha que encontrar um intervalo de valores por exemplo, de VGG para que ele cumpra essas condições? Não, aqui eu já disse que ela, na temperatura de 60 graus, tem que ser esse ponto aqui, deixa eu indicar ele aqui. Ó. Em 60 graus eu quero que seja aqui, e é para simplificar, né? Em 20, 25 eu quero que seja aqui. Entendi. Tá. Beleza, eu estava pensando que tinha que ficar no meio dos dois, mas tá certo. Não, a situação é... A pior possível é quando passa em cima dos dois, né? Uhum. Não, mas Beleza. aqui o problema é outro, né? Eu quero que em 25 graus seja de 1,5 e eu quero que em 60 graus seja 2 miliamperes, dadas as características do componente aí na tabelinha, tá? Entendi. Mas você pode... isso eu fiz para ficar determinado, vamos dizer, para achar, né, os valores, tal, fazer um projeto de cabo a rabo, mas poderia ter feito, quero que fique na faixa, tal, né? Aí sim, aí... Bom, alguém tem dúvida até aqui? Vamos ver a pessoal aqui, vamos dar uma olhada na turma aqui. Expandir aqui. Temos 11 hoje. Aí, pessoal, tem alguém que tem alguma dúvida aí? Tudo certo. Aproveita que é de graça. Bom, vamos lá então. Olha, capítulo 8 aqui. Nós vamos ver agora os amplificadores que a gente consegue fazer com esse componente aí, tá? Então, são os amplificadores com esse componentezinho, JFET, tá? Com esse transistor. Então, o primeiro, né? Então, é parecido com o bipolar, né? Lá com os transistores, desculpa, lá com os bipolares, a gente tinha o emissor comum, base comum, coletor comum, não é isso? Aqui é a mesma coisa, né? Só que agora vai ser fonte comum, dreno comum, né? Gate comum. Então, a primeira possibilidade é que é o fonte comum. Então, você vê aqui que eu pego um capacitor de desacoplamento, né, de tal sorte que, e põe aqui em paralelo com o RS, de tal maneira, né, que nas frequências de operação, a reatância aqui do capacitor de desacoplamento é bem pequenininha, então é como se a fonte aqui, tivesse ligada aqui na referência, no terra, tá? Beleza? Beleza. Entenderam porque é fonte comum? Tá. Então, eu estou supondo aqui, está sendo excitado, né, por uma fonte de sinal, VS RSS,
Então, aqui a entrada, deixa eu dizer o que é a entrada, que é a saída. Entrada. Aqui é a saída. Estou modelando aqui o meu circuito aí por uma resistência RL, né? O circuito de carga, né? Tá, então, fazer análise DC disso é trivial, acabamos de fazer, né? De fazê-las, né? É tudo isso aqui, análise DC. Sim. Agora me interessa a análise AC. Na análise AC, eu vou substituir o componente pelo seu modelo o quê? AC, né? Então, eu substituí aqui o JFET pelo seu modelo AC, né? Então, entre gate e fonte eu tenho um aberto, né? E a tensão entre gate e fonte eu vou chamar de VGS pequeno aqui. Entre dreno e fonte eu tenho uma fonte de corrente controlada, GM-VGS, e em paralelo com uma resistência RD. Bom, vamos usar o circuito aqui. Tem o VS, em série tem o RSS, o capacitor de acoplamento é um curto. Aí eu vejo aqui R1 paralelo com R2, que eu chamei de RG, né? R1 paralelo com R2 é o RG, para o terra. Aí entro direto no gate, tá? A fonte está desacoplada, né? Está no terra aqui, né? Tem uma baixa impedância entre fonte e terra. Meu modelinho. No dreno tem o quê? Eu tenho um RD para o terra, em paralelo, porque o capacitor de bloqueio aqui, bloqueio DC, é um curto, né? E tem o RL. Certo. Alguém tem dificuldade nisso? Esse é o modelo AC, né? A gente está modelando um AC. É isso mesmo. Ó, lá na análise DC, o que a gente tinha visto na análise DC? A gente viu que esse VG aqui tinha um certo potencial, né? VGG, né? Então, se olhar com o osciloscópio aqui, que é o tempo, né? Vou ver uma constante aqui, não é? Sim. Se eu olhar com o osciloscópio nesse ponto aqui, eu vou ver uma constante também. Sem a fonte, né? Se houvesse, só a parte DC, né? Eu vou ver outro nível DC aqui. Na saída eu vou ter nível DC? Na saída, não. Não, porque tem esse capacitor de bloqueio DC no meio, né? Ou de acoplamento Sim. aqui no meio, né? Cadê meu cursor? Está aqui, ó. Tá? Então aqui não tem DC, na saída. É ou não é? Sim. Aqui vamos supor que o VS também, não necessariamente, mas o meu VS pode ser uma coisinha sem DC também. Aí, para C, que eu vou botar uma outra corzinha aqui. Vamos lá, pegar outra aqui. Distingo aqui. Aqui, ó. Agora eu tenho um sinalzinho assim, opa, né? Na entrada. Em torno de um nível DC0, por exemplo, por hipótese, né? Aqui o que eu vou ter? Eu vou ter, nesse ponto, o mesmo sinal, a mesma amplitude, inclusive, né? Vai estar aqui, não é? Não é mesmo, porque um pouquinho menos, porque tem a resistência RSS, né? Vai ser o divisor de tensão, né? Entre o RG e o RSS. Vai ser um pouco menor. Está mal desenhado, mas dá para entender, né? Sim. Vai ser um pouquinho menor, porque tem uma resistência RSS ali. Vamos pôr um pouquinho menor. Pronto. Sim ou não? Sim. E aqui nesse ponto aqui no RD, por exemplo, eu vou ter um sinal assim. Você vai ver que o ganho é negativo, eu vou ter um ganho, sabe? Vai amplificar. Eu vou ter um sinalzinho assim. Meu objetivo é calcular esse ganho, né? Desse sinal marrom na saída. Cadê meu? Tá aqui. Ó, eu quero saber
Essa amplitude aqui, aliás, eu chamei de VO, né? Sim. VO minúsculo. Que vai ser a mesma, inclusive, aqui, né? VO minúsculo. Exatamente a mesma. Entendeu, não? Esse é igual a esse aqui. Esse aqui é igual... Esse sinal aqui é igual a esse, subtraindo o nível DC, né? Entendeu? É isso que é. Então, para calcular esse ganho aqui, daqui para cá, quer dizer, né? O ganho AV é quanto que vale esse VSzinho aqui, ó? A amplitude ali, quer dizer, a amplitude VO, né? Em função desse VSzinho aqui. Certo. Entendeu? Isso é o modelo. Daí, para calcular, para DC, nós já calculamos, né? Não calculamos já os DC, os vermelhinhos aqui nós já calculamos, né? Os vermelhinhos nós calculamos aí, né? Aqui também tem outro negócio aqui, né? Os vermelhinhos nós já calculamos. Agora nós queremos calcular os marrons aqui, né? Sim. Tranquilo? Então, usar o teorema da superposição agora para as fontes AC, que no caso é uma só, né? O VS, né? Modelo AC, quem que vai entrar na jogada? Só o VS. O VDD entra nessa parada? Não, a gente zera a fonte. Não. Né? Eu vou zerar o VDD. Então, o VS, por isso que eu pus esse resistor RG aqui, ó. R1 paralelo com R2, porque eu zerei o VDD. Se eu zerei o VDD, esse ponto aqui, ó. Esse ponto é igual a esse, tá? Aí deu paralelo. Entendeu, não? Beleza? Aqui nós estamos brincando com sinais marrons aqui, ó, né? Nós temos sinalzinho marrom, agora eu vou calcular esse lá na saída, ver quanto que ele é maior. Entenderam, não? Alô? Alô? Acho que sim, professor. Só, por favor, da onde que vem a energia para o transistor funcionar como uma fonte de corrente controlada, por exemplo? Da onde que ele tira a energia para ter o ganho? Alô? O VDD. VDD a energia das fontes de alimentação DC que vão permitir que o sinal AC ganhe energia. Obviamente, o rendimento do circuito é sempre menor que 1, né? Quer dizer, a energia que as fontes DC vão fornecer, né? Vai ser maior, né? Do que o que você vai ganhar de energia aqui, né? Você vai ter a dissipação nos resistores aí na DC, entendeu? Não? É por isso que a gente polariza ele, exatamente para deixar naquele ponto de operação. A gente usa esses VDDs para deixar na região onde esse modelo seja válido, entendeu? Ah, tá. Uhum. A energia vem da fonte DC, aqui no caso VDD, tá? Entendi. O VDD vai fornecer energia adicional para, né? Aqui vai ser fornecida para esse circuito aqui e vai ter uma perda, vai perder bastante. Normalmente a perda é muito grande. Beleza. Bom, vamos dizer, o rendimento é 10%, né? Vamos dizer assim. Mas é o que você precisa para dar um ganho 5%, 10%, né? Depende do... Então, mas é o que você precisa para poder ter ganho aqui, né? Você pegar o sinal, por exemplo, de um sensor aqui e aumentar a amplitude dele, entendeu? Desse sinal. Tá? Beleza. Chique. Então, vamos fazer esse exemplozinho aqui, a gente acaba por hoje, que eu acho que já está na hora, né? Não, tem mais tempo ainda. Ó, um exemplozinho aqui, ó. Eu tenho esse circuito. Ah, desculpa, eu não terminei aqui. Me desculpe.
Eu preciso calcular o ganho de tensão aqui. O ganho de tensão aqui é fácil, né? O ganho de tensão VO por ES, na verdade não é ES, é VS que eu chamei aqui. Deixa eu pegar aqui um. Pegar um pouquinho maior. Eita. Ah, tá, tem que pintar aqui, peraí. Então, aqui a gente chamou de VS. Então, VO por VS, o que que é? VO por VG, ó, VO por VG, que multiplica VG por VS. A gente podia usar aquele método lá, sistemático de análise de circuito linear, mas aqui eu já fiz direto, porque o circuito é muito simples, tá? Então, eu já considerei ele carregado, né, tanto na entrada como na saída, e fiz assim, ó, VO por VG, vezes VG por VS, né? Então, VO por VG, vezes VG por VS. VO por VG é bico, né? Facinho. Ó, VO por VG, o que que é? É a mesma coisa que VO por VGS, né? VO por VG igual a VO por VGS, que é igual a menos GM, né? Vezes o paralelo das resistências. A resistência que tem lá na saída, tá? E o VG por VS é fácil também, porque é um divisor de tensão, né? RG sobre RG mais RSS, é o divisorzinho de tensão. Então, logo, o meu ganho de tensão vai ser essa expressão aqui, tá? Proporcional à transcondutância do FET. Beleza? Beleza. A impedância de entrada é fácil também, né? Vai ser o R1 paralelo com o R2, né? Aqui é mais fácil ver aqui, ó. A impedância de entrada é o RG, que é o R1 paralelo com o R2. Aqui é um aberto, né? E a impedância de saída, né? Eu tenho que zerar a fonte, né? Se eu zero a fonte aqui, o VGS fica igual a zero. Se o VGS fica igual a zero, o GM-VGS é zero, é uma fonte de corrente nula, ou seja, um aberto. Então, a impedância que eu vejo aqui é o RD paralelo com RD pequeno, né? Paralelo com RD grande. Tá bom? Beleza. Alguém tem dúvida? Então, um exemplozinho, né? Vamos considerar um VP de menos 4, um IDSS de 8, né? E para esse circuito aqui, tá? Então, a primeira coisa a fazer, análise DC. Por que eu faço análise DC? Para ver se ele está polarizado corretamente e também para estimar o valor do GM. Então, eu fiz análise DC, que significa resolver essas duas equações aqui. A primeira é a equação do Shockley, a segunda é a equação VGS igual a 0 menos 200ID. Né? Resolvi, achei, verifiquei se a equação do Shockley ela pode ser empregada, se ele está na região de saturação, está tudo bem. Aí o que é importante, né? Eu preciso estimar o valor do GM, né? Porque eu preciso do GM para calcular o ganho, não é verdade? Sim. Eu preciso calcular aqui o GM, a estimativa do GM. Então, é só derivar lá a equação do Shockley, né? Que dá isso aqui, aplicar no ponto quiescente. Então, lá no ponto quiescente, em torno do ponto quiescente, né? Em torno desse ponto quiescente aqui, eu tenho um GM de 3,06 milisiemens, né? Ou miliampere por volt. É a mesma coisa. Então, eu tenho 3 miliamperes, cada variação do volt, eu tenho uma variação de 3 miliamperes no ID. É isso que é o significado, né? Bom, então aqui eu tenho
olhando o circuitinho, eu tenho VI, entra, acha um mega, né? Entra, acha um mega, chega no VG, né? O source está source está aqui na Terra. Aqui temos o GM-VGS, que é a corrente de dreno. O RD aqui é muito grande, tá? Eu não ligo para ele. E aqui eu tenho 2 resistores de 2K4, tá? Então o ganho aqui, o que é? O paralelo desses resistores, que é um K2, vezes a transcondutância. Dá um ganho pequeno. Esses caras, os FETs geralmente dão ganhos pequenos, né? Então, menores, né, do que o do bipolar. Aqui eu tenho o Zin de a impedância de entrada de 1 mega, né? Impedância de entrada de 1 mega. E a impedância de saída vai ser o quê? Se eu faço VI igual a 0, VGS igual a 0, se VGS igual a 0, a fonte de corrente aqui tem valor 0, é um aberto, eu só enxergo 2K4, tá? Certo. Ok? Acho que é ok. Maravilha, então. Então, por hoje tá bom, né? Amanhã não temos aula. Então, nas próximas aulas, a gente vai ver as outras configurações, dreno comum, né? Gate comum, etc. Tá bom? Ok, professor. E aí vai entrar. Alguém tem dúvida aí? Na semana que vem que tem prova, é isso? Ficou dia 3, não ficou? Eu não. Então. Se for dia 3 mesmo, acho que é semana que vem. Sexta-feira que vem. Então tá bom. Então, a prova anterior à minha, tem alguma prova na semana que vem? Outra prova? Tem que olhar aqui. Do que tinha de planejamento inicial, deixa eu ver. Eu acho que só tem uma de EM11 no final de semana agora, né? Acho que é isso mesmo, só EM11 no final de semana. Ah, então ficou ótimo, então. Então estou feliz. Então tá. Então a gente está com a prova, conforme eu conversei com o Jaime. Deixa eu ver aqui. A prova ficou para... onde estamos aqui? Sexta-feira. Então, a sexta-feira que vem tem prova, tá bom? Tá ok. Então, essa prova eu vou fazer assim, né? Nesse dia vocês vão receber 6 questões, né? Que correspondem a 2 provas, né? Então, questões de 1 a 6. Questão de 1 a 4 é a prova substitutiva do primeiro bimestre. E de 3 a 6, né? É a primeira prova desse bimestre, tá bom? Ok. Então, estudem bastante aí. Beleza? Valeu, um abração aí. Valeu.